Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 11. Vamos fazer a leitura do capítulo 11 de Marcos, que fala assim: entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do monte das Oliveiras, ouviu dois dos seus discípulos e disse-lhe: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre a qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-mo. E se alguém vos dizer: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos. O soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhava pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam chamava, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e comprava no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a terdes feito covil de ladrões?
E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscava ocasião para o matar, pois eles o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, dende a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveste orando, perdoai-se, terde alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoaste, também vosso Pai que está no céu, vós não perdoará as vossas ofensas. Interrogaram acerca do batismo de João, e tomaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas e os anciãos, se aproximaram-se dele, e lhe disseram: Com que autoridade fazeis tu estas coisas? Ou que te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu-me, e eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissemos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? Se, porém, dissemos dos homens, temos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Esta palavra de Deus está escrito em Marcos, capítulo 11. Vamos ouvir com atenção esta palavra de Deus abençoada, porque a palavra de Deus é a única verdade verdadeira. Que Deus nos abençoe e nos guarde grandiosamente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.